Organizar a vida é algo que necessita de valores morais muito específicos. Geralmente a gente associa a organização e o desenvolvimento de uma vida plena, organizada, concentrada, como algo que é uma técnica específica, e esquece de pensar que isso pode ser também um elemento voltado a outras coisas que são mais profundas. Na verdade, toda a construção da nossa vida, todo o planejamento da nossa vida, ele só tem um sentido real, só tem um sentido verdadeiro quando está organizada em torno de alguns valores específicos. Não à toa que Sêneca tem aquela obra chamada A Brevidade da Vida, onde ele fala sobre uma série de pessoas apressadas que têm os seus compromissos voltados para coisa alguma, porque para o que elas têm pressa, para o que elas estão correndo, aonde elas estão indo com tanta pressa, por que elas estão tão ocupadas, ele não sabe responder porque não encontra na vida que ele analisa, nas vidas que ele examina, nas vidas que ele convive, uma resposta coerente, uma resposta convincente. E essa resposta convincente, ela vem de um conjunto de valores que poderíamos chamar de cultura, né? E de um desenvolvimento cultural, tá? Que no caso é o que vai proporcionar esses valores. Cultura está diretamente associada à cultura, a um desenvolvimento de valores, a um conjunto de valores a serem desenvolvidos e exercitados. E quando se junta a cultura com o desenvolvimento pessoal, o que nós temos é um verdadeiro propósito e sentido de vida. Se a gente for observar hoje a cultura do que a gente chama de desenvolvimento pessoal, né, de autorrealização ou autoajuda, enfim, do que você quiser chamar, a gente vai poder fazer uma comparação distante com os filósofos lá da época socrática, mas a gente vai poder fazer essa comparação se a gente consegue entender que os filósofos eram praticantes, né, e buscadores de uma filosofia de vida e uma estrutura de vida que tem uma orientação voltada para a verdade. Então, a sua habilidade, a sua eficácia, como o Sócrates era muito conhecido por ser alguém extremamente eficaz, parece que tudo em que ele se metia ele conseguia fazer muito bem, né? Inclusive, lidava muito bem com sua esposa, que era difícil, né? E, enfim, sempre foi notável por isso, né? Por ser uma vida capaz de organizar as coisas, por dar o devido tempo às amizades, né? Você sempre ouve histórias dos amigos de Sócrates como aquele que estava sempre presente e sempre muito cortês, né? Bastante irônico também para poder desarmar certos dardos, né, de maledicência que ele recebia para poder, vamos dizer assim, dar um sentido a tudo isso, organizar tudo isso. Então, Sócrates era um grande orquestrador da vida interior, sabia exatamente qual tempo reservar para si, qual tempo ele poderia dispor aos seus amigos, e não ironicamente, Platão escreve sobre os seus exercícios, né, os seus diálogos e os seus ensinamentos, inspirado na vida de Sócrates e nos seus encontros com outros contemporâneos, né? Justamente isso é muito interessante porque acaba se fundindo, né, o Sócrates platônico com o Sócrates real, né? A gente meio que não sabe quem é quem, justamente por conta que Platão gostou de fundir muito bem, né, esses dois personagens, né, o histórico e o que Platão criou, né, unindo aos seus ensinamentos. Mas tudo isso o que eu quero trazer é o seguinte: a gente desassocia essa performance, essa capacidade de lidar bem com, sei lá, gerir uma empresa ou qualquer coisa do tipo, com uma qualidade real, né? Pelo contrário, geralmente a gente associa uma pessoa que tem sucesso financeiro a uma pessoa que geralmente é uma pessoa que não vale muita coisa, né? Então, hoje isso a imagem está um pouco mudada, mas enfim, independentemente de qual figura você tenha mentalmente com seu relacionadas a isso, né? A performance, a desempenho. Dificilmente você vê isso relacionado a uma vida de estudos. Geralmente a pessoa estudada, o intelectual, ele é sempre alguém inútil, incapaz e na maioria das vezes meio burro porque não consegue dar uma decisão prática direta do que se fazer, né? Simplesmente junta um monte de teorias e não sabe colá-las, né?
quase como um quebra-cabeça que você só tem bordas e você nunca consegue colar com os outros pontos, né? Então você nunca liga uma extremidade à outra. Então, assim, de que serve a vida intelectual, de que serve o acúmulo de informações e se você não consegue aplicar na sua vida, né? Eu poderia, e você pode mesmo argumentar, dizendo que a vida intelectual não tem essa finalidade, não tem a finalidade de ser útil, né? Eu poderia até concordar até um certo ponto, mas aí, como assim não, né? Para que serve a vida intelectual, então? Você vai poder falar várias coisas, mas na cultura clássica, no entendimento de Platão, Sócrates, Aristóteles, a gente vai entender que eles vão trazer para a gente que o desenvolvimento intelectual está relacionado com certas disciplinas, como a metafísica, como a matemática no sentido grego mais elevado, que a gente não conhece muito bem o que seria, mas é o conhecimento de certas ideias, e coisas relacionadas a estudos muito sutis e que estão vinculadas à alma humana. Então, vamos dizer assim, a vida intelectual é o conhecimento da alma humana, especificamente. A vida intelectual voltada para a vida prática, para assuntos práticos, é uma vida intelectual menos valiosa, tá? Eu poderia ir por esse caminho. Mas quando eu vou por esse caminho, quanto mais eu estudo a minha alma, eu necessito, eu preciso, com uma necessidade imperiosa, né, do meu ser, né, como algo que não pode ser diferente, né, vamos dizer aí os estoicos, né, livremente obedece ao que necessariamente acontece, e conhecer a alma é necessariamente obedecê-la e agir conforme os seus ditames. Então eu necessito melhorar a minha vida, eu necessito ser uma pessoa melhor. Assim vai nos ensinar Sêneca, e justamente o modelo de Sêneca é o sábio, né, ele fala do sábio e geralmente trazendo na pessoa de Sócrates. Então, justamente Sócrates tem uma frase, né? Só é útil aquele conhecimento que nos torna melhores. E conhecer a si mesmo é se tornar melhor. Então, uma vida intelectual que não desenvolva, que não tenha como um produto, ainda que acidental, uma pessoa melhor, uma pessoa de mais qualidade, alguém com uma vida que seja mais inspiradora, mais perfeita, é uma vida inútil, uma vida intelectual de eu não vou falar a palavra que eu pensei aqui, mas é uma vida intelectual que não tem uma finalidade. Então, assim, você vai precisar aprender a desenvolver certos caminhos, certos elementos para viabilizar a sua vida intelectual, nem que seja na sua própria vida. Não estou falando de mudar o mundo, mudar o estado, né? Mudar, enfim, a educação do planeta, mas estou falando de mudar a sua vida. Aprendendo a mudar a sua vida, né? Você pode aprender a mudar outras coisas, mas a princípio concentra na sua vida e é isso que importa, tá? Primeira educação que existe é a autoeducação. Se você é incapaz disso, então continua nisso, porque nisso vamos precisar aprender bastante coisa ainda, tá? Ainda que você tenha um professor, ainda que você tenha mestres em qualquer assunto, você precisa aprender a se ensinar. Isso é princípio básico da filosofia, princípio básico do filósofo, porque aprende com os erros, aprende com as orientações que lhes são passadas, que lhes são transmitidas, tá? E o mesmo vale então para a vida prática, né, no caso. Como é que a gente vai desenvolver uma performance, como é que a gente vai desenvolver um caminho que é desconectado da nossa essência? Isso em algum momento vai dar um chabu, né, daqueles. Se você está gostando desse vídeo até aqui, eu peço por favor a sua inscrição no canal e um like no vídeo. E aqui na Revista Polis a gente desenvolve muito esse debate entre a vida intelectual e uma vida prática, uma vida que pode te tornar uma pessoa melhor através da aplicação desses conhecimentos. Link para o meu grupo de estudos que vai começar pela Odisseia na descrição, tá bem? Te espero lá. Continuando, pensando nessa ideia, né? Quantas vezes a gente já não viu aquela pessoa, ou pelo menos histórias, né, de pessoas muito ricas que ficaram, né, a vida inteira perseguindo resultados materiais, né, a querer ficar muito ricas e de repente chega um determinado momento da vida que não vê mais sentido em tudo aquilo e simplesmente abandona tudo, né?
ou enfim, acha que a vida foi um desperdício. Isso existem muitos cenários assim, e que curiosamente parece que a gente não aprende com os erros dos outros, né? Então não vamos aprender nós com os nossos erros, né? Porque senão pode ser que não dê tempo de mudar. Estudar biografias é algo que nos ajuda a ter esse balizador, né? E algo que aconteceu aqui em Salvador, né, na Bahia, é justamente uma história relacionada com a irmã Dulce, né? Onde há uma história em que ela foi pedir dinheiro para uma figura famosa aqui, né? Que o Odebrecht, que é um empreiteiro de uma empresa que, né, uma empresa gigantesca, né? O primeiro Odebrecht, que agora eu não vou saber quem é, também não me importa muito, mas o importante dessa história é que ela estendeu a mão para ele, né, no seu escritório, se não me engano, para pedir dinheiro para uma certa construção, uma certa obra que ela estava fazendo. E esse, né, cidadão, esse dono dessa empresa, cospe na mão dela. E ela responde: o meu eu já recebi, agora eu quero o dos pobres, né, esses que necessitam. E diz que depois isso se sensibilizou tanto esse homem, que ele acaba sendo que acompanhando ela, né, por boa parte, né, de sua jornada até o fim da vida aí. E são histórias assim, né? Em algum momento a gente percebe que o dinheiro, se ele não se ele pelo menos ele não dá uma justificativa, se ele não é uma justificativa para a vida, né? Ou seja, se ele não atrapalha, ele também não ajuda, muitas vezes, no nosso crescimento e na finalidade da nossa vida, né? Então a gente precisa estar o tempo todo fazendo esse exame de consciência, pensando se essas conquistas materiais que a gente tem desenvolvido, se elas vão levar a gente para algum lugar. A todo momento isso precisa ser algo que seja coerente conosco, né? Ou seja, o que é que eu estou construindo hoje, né, para eu alcançar um melhor conhecimento de mim mesmo e efetivamente ser feliz, no sentido mais pleno dessa palavra. Isso lembra um pouco aquela ideia que eu trouxe aqui uma vez no vídeo Olhe a Sua Vida com os Olhos da Eternidade, né? E nesse vídeo eu falava justamente sobre isso, né? O que eu gostaria de fazer hoje, né? Que eu faria se eu estivesse lá, né, na consciência do mais alto, do mais grandioso, do eterno, né? Onde o tempo ele é infinito, ou seja, no tempo eterno. Então, quando você olha a sua vida com esse tipo de olhar, as suas ações têm um outro peso e você começa a pensar de maneira mais profunda acerca das suas ações, mais profunda em relação a como você vive tudo e mais plena, né? Tudo tem um sentido claro no que você está construindo, né? Então, vamos pensar o seguinte: primeiro eu preciso desenvolver em mim um senso profundo do eu, né? Não encontro uma palavra melhor para isso, mas um senso profundo do eu que tenha esse afã de busca pela verdade. Então, no momento que eu faço isso, eu preciso, então, começar a adquirir ou me relacionar com expressões que me direcionem nessa linha, né? Que me deem um caminho para essa finalidade. E aí que então a gente vai encontrar com elementos culturais que possam desenvolver isso, possam encontrar com isso, né? Perceba uma coisa. Aristóteles já falava que a vida feliz ela não está relacionada com coisas que nós acumulamos, como dinheiro, recursos ou títulos, né? Mas a vida feliz estava no desenvolvimento da virtude em sua plena capacidade, né? Plotino depois vem a acrescentar essa ideia porque quanto mais se desenvolve a virtude, mais a vida racional, né? Melhor dizendo, mais a vida plena, ou a vida de Deus, vamos dar um nome
né? Simples aqui, que agora não estou lembrando o termo que ele usa, mas mais essa potência divina pode se apresentar em você. Então, as virtudes são capacitações ou caminhos para que a vida divina, né, para que Deus se apresente em você. Ok, até aí tudo bem, né? Cristão antes de cristianismo existir, e é mais ou menos isso, né? Que é assim que a gente pode interpretar essa colocação de Plotino. Mas vamos continuar aqui. Assim como a virtude é um meio ou uma ferramenta para que a vida de Deus possa se expressar em nós, assim também a, a cultura é um meio, uma ferramenta para que o nosso estudo, para que a vida intelectual possa se expressar. Ah, mas cultura e vida intelectual não é a mesma coisa? Hoje a gente toma mais ou menos como sinônimo, né? Tem alguma relação que é próxima, mas o mais unidos que elas podem estar, por mais unidos que elas possam estar, ainda há uma pequena diferença, que a vida intelectual está pensando sempre no desenvolvimento de certas virtudes do intelecto, né? Na capacidade de discernimento, na concentração, na atenção, na memória. Claro que a vida intelectual verdadeira vai ter sempre como finalidade o desenvolvimento de certas virtudes, vamos dizer assim, práticas, né? Mas quando a gente fala de cultura, a gente geralmente vai associar isso a um monte de informações que vamos adquirir e a certas figurinhas que a gente vai aprendendo a assimilar. Ah, esse quadro aqui foi feito pelo Picasso, esse outro aqui foi feito pelo Caravaggio, essa música é de Vivaldi e assim por diante. A gente vai aprendendo a identificar figurinhas, né? É mais ou menos assim que a gente relaciona a cultura. Sendo que a gente raras vezes, né, vê um desenvolvimento de um estudo ou uma avaliação da vida que seja voltada para as virtudes que são capazes de deduzir aquele tipo de cultura, né? E em qual a dimensão que opera essas obras, né? Tô falando muito da Odisseia ultimamente, vou continuar falando, né? E o que a Odisseia nos traz? O que ela nos inspira a falar sobre, né? O que ela nos traz como possibilidades, né? É um mundo infinito praticamente lá dentro. E o que nós podemos falar de virtudes que elas nos eduzem, exemplos que nós buscamos imitar, símbolos que nós assemelhamos e assimilamos e com isso somos capazes de melhorar a nossa vida, mudar a realidade ao nosso redor, mudar o nosso imaginário. É muito grande essa diferença, né? Então a cultura está sempre relacionada com um cultivo, né? O desenvolvimento de uma vida interior que vai acontecer dentro daquele que está sendo cultivado. Então a cultura, ela não é uma ferramenta do livro, ela é o que acontece quando alguém abre o livro e ele assimila o livro. Então, é como se o livro fosse uma semente e a cultura fosse o momento em que a semente germina no coração do leitor. Isso para todas as outras coisas. A cultura, ela só existe na pessoa. Não existe uma cultura fora da pessoa. Tá? A cultura, ela está com a pessoa porque ela está arraigada na pessoa, assim como a cultura enfim, da plantação, né? Enfim, como a palavra cultura vem de plantio, né? De cultivar, enfim. Então, assim como a cultura dessa plantação, desse cultivo, tá com as suas raízes na terra, a cultura humana, ela tá com a raiz no homem, no ser humano. E tudo aquilo que é ferramenta ou elemento cultural são informações, pode trazer tradição, a gente pode chamar de cultura por extensão, né? Claro, né? Sabedoria, por que não, né? Mas principalmente entender que a cultura, ela só acontece, ela só vive quando está no ser humano. Então a cultura é não só uma espécie de
de conhecimento adquirido em relação a certas coisas, a certas figuras, mas também uma ética que se desenvolve a partir do conhecimento dessas figuras e também uma visualização, uma projeção da vida ideal, da vida perfeita, através desses conhecimentos adquiridos, através dessa sabedoria incorporada, daquilo que a gente assimila hoje e projeta para o futuro. Então a cultura ela é um elemento que nos arraiga a realidade, porque nos conecta com o passado, melhora o nosso presente e projeta o nosso futuro. Isso ficou parecendo um slogan e eu gostei bastante desse final. Eu não tinha sido ensaiado, claro. Mas é isso, a cultura nos conecta ao passado, melhora o presente e projeta o nosso futuro. E com isso, eu já posso me despedir aqui, tá? Eu imagino que eu tenha falado bem a mensagem que eu queria trazer hoje, né? É necessário a gente ir unificando essas coisas, porque as coisas não estão separadas, né? E é isso. Vamos ficando por aqui. Novamente deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, comenta alguma coisa sobre o que você achou do vídeo, ou algo que tenha não ficado claro. E até a próxima. Tchau, tchau.